meu nome é Bruna Oliveira, eu sou presidente da Liga de Pneumologia e Cirurgia Torácica e hoje nós vamos estar gravando uma aula para o CIT. Estou dividindo mesa com a minha colega Maria Eduarda Miarelli. Oi, oi. E também com o preceptor da Liga, Dr. Flávio Garbellini. Dr. Flávio, ele é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Catanduva. Ele é doutor em Cirurgia Torácica pelo INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, membro das Sociedades Brasileiras de Pneumologia, Cirurgia Torácica, Endoscopia Respiratória e Broncoscopia, e, além de tudo, ele é o docente do curso de Medicina no Unisalesiano. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, doutor. E a palavra é toda sua. É um prazer estar com vocês, novamente gravando o CIT, né, 2024. E é um prazer poder debater um pouquinho com vocês a respeito de asma, diagnóstico e tratamento na urgência. Perfeito. Vamos falar um pouquinho, né, Bruna e Duda, a respeito da definição de asma, né? Então, a asma é uma doença heterogênea, geralmente caracterizada por uma inflamação crônica das vias aéreas, e ela é definida pela história de sintomas respiratórios. Então, como chiado, falta de ar, sensação de aperto no peito e tosse. E eles variam ao longo do tempo em intensidade. Então, a pessoa pode começar a ter crise de asma na infância ou quando é criança, depois ela pode ter uma melhora e isso depois na fase adulta pode retornar. E apresenta também uma limitação variável ao fluxo aéreo expiratório, ou seja, a nossa expiração, o nosso fluxo expiratório, ele vai variar de acordo com o grau de obstrução que nós temos nos brônquios em determinado período relacionado à asma. Os pacientes eles podem apresentar episódios de agravamento da asma que podem ser fatais. O Brasil ele é um país que tem muitos casos ainda de asma mal cuidadas, vamos dizer assim, né? Por ser um país de baixa renda. E as internações em 2020, nós tivemos 1,3 milhão de atendimentos a casos de asma na atenção primária à saúde, fora os casos de internação. Então, isso ainda demonstra para nós que o país ainda está longe de tratar corretamente a asma, mesmo sendo uma doença hoje prevenível e uma doença que tem as suas medicações à disposição na saúde pública. Como é que é a confirmação do diagnóstico da asma? Pode falar. Uma dúvida, doutor. Nós sempre nos questionamos, né, porque o perfil do paciente que chega com a asma exacerbada, descompensada, ele é muito heterogêneo, né? Então, a nossa dúvida é o seguinte, tem um padrão específico mais ali do paciente que vai exacerbar? É o paciente recém-diagnosticado? São pacientes mais jovens? Ou mesmo o asmático de recém-diagnóstico, ele tem comuns exacerbações? Ela pode ocorrer em qualquer um desses grupos, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente nos slides, né? Quais são os grupos mais frequentes, tá? Certo. Mas normalmente são as pessoas que entram em contato com algum fator desencadeante agudo. Entendi. Ou isso pode ser um quadro infeccioso ou pode ser um alérgeno. Mas a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente os fatores principais. Perfeito. Tá joia? Bom, e a confirmação do diagnóstico da asma? A confirmação, ela é através da espirometria, né? A prova de função pulmonar, aquele exame que a pessoa vai assoprar e vai medir a capacidade vital, vai medir o seu volume expirado no primeiro e segundo. Então, a limitação do fluxo aéreo é definida pela relação do VF1 versus a capacidade vital forçada inferior ao limite inferior da normalidade e precisa ter um aumento do VF1 maior do que 12% e 200 ml após a administração de um broncodilatador. Normalmente nós utilizamos o salbutamol como broncodilatador. Em alguns casos se faz necessário repetir o exame para poder confirmar se a pessoa realmente tem essa alteração espirométrica e até a prova de broncoprovocação também em casos em que o paciente ele quase não tem sintomatologia. No GINA 2024, que é o Global Initiative for Asthma, está preconizado a utilização do PFE, que é o pico de fluxo respiratório. Então, como a espirometria ainda é um exame que é limitado no Brasil, são poucos lugares que se faz a espirometria,
inclusive no mundo também. Então está descrito no GINA 2024 a utilização como o pico de fluxo expiratório para você poder fechar o diagnóstico de asma, tá? E uma variação superior a 10% em adultos e superior a 13% em crianças indica uma limitação variável do fluxo aéreo, sugerindo um quadro de asma. E o pico de fluxo expiratório pode ser utilizado também no dia a dia do paciente para verificar se ele está tendo quadro de exacerbação ou piora da sua função pulmonar. Falando um pouquinho dos fenótipos da asma, né? Que aí depois a gente vai entender também por que alguns agravam mais. Então, o fenótipo da asma, nós temos a asma alérgica, que é o fenótipo mais facilmente reconhecido, frequentemente ele se inicia na infância, é associado a uma história pessoal ou familiar de doenças alérgicas, então rinite, eczema, alergia a medicamentos. Pacientes com esse fenótipo geralmente respondem bem ao tratamento com corticoide inalatório. Então, são os pacientes que respondem melhor ao tratamento hoje preconizado, que é o corticoide inalatório. A asma não alérgica, os pacientes têm asma que não está associada à alergia. Perfil celular no escarro desses pacientes pode ser de neutrófilos, pode ter eosinófilos ou apresentar poucas células inflamatórias, que são as granulocíticas, tá? Esses pacientes com este fenótipo, geralmente, eles têm uma resposta menor ao corticoide inalatório. A asma com tosse predominantemente, então essa aqui é mais comum em crianças, a tosse pode ser o único sintoma, e a criança, por ser às vezes muito pequena, você não consegue fazer uma prova de função pulmonar, e aí você vai fazer um teste terapêutico. Esses pacientes podem responder ao tratamento com corticoide inalatório. Então, criança, bebê chiador, você vai tratar com corticoide inalatório para ver se ele tem a melhora e a resposta ao tratamento. Tem alguma idade mínima para eu entrar ali com o corticoide inalatório para criança? Ou a partir do momento que ele tem a sintomatologia eu estou liberada a usar? Você vai a partir dos 2 anos de idade seria o mais indicado. Antes disso, você vai fazer uma inalação simples e pode utilizar algum corticoide endovenoso nas crises, caso haja necessidade. Tá? A asma de início na fase adulta, ela ocorre principalmente em mulheres, é uma asma que desenvolve pela primeira vez na fase adulta e elas tendem a não ser alérgicos e geralmente requerem doses mais altas de corticoide inalatório ou são relativamente refratários ao tratamento com os corticoides. Então, esse é um tipo de asma que é de mais difícil controle, né? A asma com limitação persistente ao fluxo aéreo são aqueles pacientes que têm asma de longa duração, que não trataram corretamente, então eles ficam sempre ali com um grau de broncoespasmo e isso vai levando a um remodelamento brônquico. Então o brônquio ele vai se modificando, ele vai ficando cada vez mais endurecido e aí uma determinada época ele não volta mais ao normal, ele perde a sua reversibilidade. E aí isso é uma limitação persistente ao fluxo aéreo. E a asma relacionada à obesidade. Nós sabemos que a obesidade, aquela gordura, principalmente a gordura que é a gordura abdominal, né? Ela está relacionada com a síndrome metabólica, e a síndrome metabólica ela leva a um agravamento de várias doenças, entre elas a asma também. Então, a gente sempre recomenda para o paciente asmático que ele perca peso, principalmente perca ali o seu abdômen mais globoso, né? Que vai diminuir o processo inflamatório da síndrome metabólica e com isso vai diminuir também o grau de exacerbação da asma. Bom, e aí chegando um pouquinho nas definições das exacerbações. Então, exacerbações elas vão ser episódios caracterizados por um aumento progressivo dos sintomas. Então, nós vamos ter uma piora da tosse, da falta de ar, do chiado, da sensação de aperto no peito. E, consequentemente, vai ter uma diminuição da função pulmonar também.
elas representam uma mudança no estado usual do paciente e suficiente para querer uma alteração do tratamento. Então, o paciente ele vem mantendo um tratamento basal e ele está controlado. E aí ele tem algum fator que desencadeia a sua exacerbação. E com isso, ele vai precisar ter uma alteração nas medicações que ele está usando. Ou otimizar a medicação, ou até entrar com corticoide EV, corticoide oral, ou aumentar a dose de broncodilatador durante o dia. As exacerbações podem ocorrer em pacientes com diagnóstico prévio de asma ou ocasionalmente como a primeira apresentação. Então, pode ser um paciente sabidamente já asmático ou ele pode apresentar pela primeira vez um quadro exacerbado. Então, eu fui passear e fui num lugar que tinha muito mofo. Eu sou uma pessoa que tem rinite, sou uma pessoa que sou alérgico, mas eu nunca tive um quadro de asma e eu posso desencadear essa asma quando eu entro em contato com esse alergeno. E aí esse vai ser o meu primeiro quadro de asma já aberto como um quadro mais grave. Certo. Doutor, uma dúvida que muitas vezes a gente tem no atendimento é como a gente pode fazer para diferenciar a asma de outras condições respiratórias? Normalmente a pessoa vai ter a história de alergia, né? O clássico, tá? Então o asmático clássico é o asmático alérgico. Ele vai ter um histórico de alergia, então ele pode ter um eczema flexural, ele pode ter um quadro de rinite, ele pode ter uma história familiar de alergia, pode ter história de urticária, e aí ele chega com chiado, falta de ar, a sensação de aperto mesmo, né? Porque se a gente lembrar aquele brônquio, quando tem o broncoespasmo, então é um espasmo, é um aperto do brônquio, então é como se estivesse apertando o nosso peito mesmo, né? E esse é o quadro clássico. Se o paciente ele chega na emergência, ele tem um quadro infeccioso associado, ele pode ter um quadro de pneumonia, associado a um quadro de bronquite aguda, que aí não vai caracterizar asma. Então, muitas vezes na urgência, é difícil você falar que o paciente tem asma junto, mas você vai falar que ele tem o broncoespasmo. E aí, depois que ele tratar esse quadro infeccioso todo, aí nós vamos reavaliar para ver se ele é um paciente alérgico, né? Aí nós vamos fazer espirometria, podemos fazer um teste alérgico, fazer o RAST, fazer um prick teste, e aí nós vamos chegar a um diagnóstico definitivo. Fazer um hemograma também para dosar os eosinófilos, pode dosar o eosinófilo no escarro, tá? E entre os fatores ainda que desencadeiam a exacerbação da asma, né? Então, como eu falei para vocês, pode ser uma exposição ao agente externo, pode ser um quadro viral, muito comum hoje em dia. Então, a pessoa tem um quadro de Covid, por exemplo, e o Covid piorar o quadro asmático. Tem um quadro de gripe e a gripe piorar o seu quadro asmático. A exposição aos alergenos, poluição. Então, essa época agora que nós estamos tendo muita queimada, nós estamos vendo várias pessoas com agravamento do seu quadro alérgico, procurando mais o pronto-socorro, né? Procurando utilizar a medicação um pouquinho mais efetiva em casa, e aí o ideal é que a gente mantenha também um ambiente umidificado, né? Usar umidificador principalmente, tá? Alguns medicamentos, né? Também podem desencadear. Tem alguns pacientes, as exacerbações, elas podem ocorrer de forma mais aguda e sem exposição a fator de risco conhecido, então às vezes eu não consigo identificar qual foi o fator que desencadeou. E as exacerbações graves, elas ocorrem mesmo com sintomas leves ou bem controlados, tá? Então a gente precisa estar de olho também no ambiente. O asmático ele tem que estar de olho no ambiente que ele vive e no ambiente onde ele vai trabalhar e vai ter contato. As exacerbações, então, vamos falar um pouquinho dos sinais e sintomas dos pacientes, né? Então, foi o que a Bruna no começo nos perguntou, né? Então, a exacerbação ela pode ser leve ou moderada e depois a exacerbação grave. Uma exacerbação leve ou moderada, o paciente ele é capaz de contactar conosco, então ele consegue falar algumas frases, ele prefere ficar sentado
ao invés de deitar. Ele não está agitado, é um paciente que está mais tranquilo. Taquipneico ele vai estar, porque ele está com a falta de ar, está com o broncoespasmo. Você percebe, olhando o tórax do paciente, que ele não está usando a musculatura acessória. Frequência cardíaca pode estar em torno de 100 a 120. Lembrando que a frequência cardíaca, se o paciente está com febre, também vai alterar. Então, o paciente com febre, ele vai ter uma taquicardia, né? Saturação de O2 em ar ambiente maior do que 90%. E o pico de fluxo maior do que 50% do predito do seu melhor disponível, caso o paciente faça essa medida no seu dia a dia. Tá? Aqui nesse ponto, vocês gostariam de fazer alguma pergunta em específico em relação à exacerbação leve ou moderada? Acredito que não, está bem claro o que é o leve e o moderado. Tá, ok. Já no quadro grave, né, quando o paciente chega com uma exacerbação mais grave, é o paciente que ele não consegue explicar corretamente para a gente o que ele está sentindo, porque as frases são interrompidas devido à falta de ar. Ele prefere ficar com o corpo inclinado para frente, que isso facilita um pouquinho a respiração do paciente. Ele se encontra agitado, a frequência respiratória dele pode estar maior do que 30 incursões respiratórias por minuto. Você, olhando, vai ver que ele está usando a musculatura acessória do tórax. A frequência cardíaca também vai estar aumentada, mais do que 120 batimentos por minuto. E a saturação de O2 em ar ambiente, ela vai nos predizer qual o caminho que nós vamos tomar com esse paciente, tá? Então, uma saturação de O2 menor do que 90% já indica a utilização de oxigênio complementar. E a exacerbação com risco de vida é aquele que o paciente chega exausto. Então, quanto mais dias o paciente passa com o seu quadro de broncoespasmo, mais difícil é também para tirá-lo do quadro de broncoespasmo, quando ele chega na urgência. Tá? E algumas pessoas acabam insistindo em fazer só uma inalação, usar só um broncodilatador, tomar um xarope. Alguns pacientes eu já vi que estando com falta de ar, foram na academia, fizeram esteira para ver se ia melhorar na esteira. Não faça isso jamais, isso pode piorar muito, né? Você pode cair duro lá durante o exercício físico, né? O paciente ele pode estar sonolento, confuso, porque ele tem baixa saturação de oxigênio, um aumento de CO2. A retração da musculatura respiratória leva a uma fadiga da nossa respiração, e é como se eu tivesse corrido uma maratona. Então eu estou fazendo força para respirar, fazendo força, e essa musculatura vai cansando e chega uma hora que ela fica fadigada. Então é como se eu tivesse corrido 10 quilômetros, estou cansado e não tenho mais força. E isso que acontece com a nossa musculatura torácica também. O tórax silencioso. Na ausculta, nós esperamos auscultar sempre um sibilo, né? Um chiadinho. Agora, quando esse broncoespasmo ele é muito intenso, a gente não consegue ouvir o sibilo. O bronco está tão fechado, que o sibilo está ausente. Tá? E a frequência cardíaca maior do que 140 ou bradicardia são sinais de urgência. O paciente com exacerbação de risco à vida é um paciente que é um candidato à intubação? Sim. Nós vamos olhar esse paciente e vamos fazer primeiro o tratamento dele inicial, né? Dependendo da exacerbação que ele tem, se ela é leve, moderada ou grave. Tá? Então, se o paciente tem um quadro leve, a gente vai começar um tratamento no pronto-socorro, tá? Ou ele pode até ser feito em casa mesmo, se o paciente é um paciente asmático, orientado e que tem a medicação em casa. Então, a medicação preconizada vai ser o salbutamol spray, e o paciente vai usar de 4 a 8 puffs, tá?
vai aguardar 20 minutos e vai repetir depois essa utilização. Então, usei 4 puffs, então usei um, respirei, usei outro, respirei, usei 4 vezes, sempre respirando, se possível com a aerocâmara, porque o paciente já está mais cansado, então é bom que ele tenha uma aerocâmara para que a medicação não se dissipe, né, no ar ambiente. E aí ele vai utilizar a cada 20 minutos de 4 a 8 puffs, durante o período de 1 hora. E aí ele pode usar também um corticoide via oral, tá? Se for um quadro leve, e se ele estiver em ambiente hospitalar, manter uma oxigenoterapia. Agora, nos casos mais graves, o paciente ele vai continuar utilizando o salbutamol inalado, de 4 a 8 puffs, aguarda 20 minutos, usa novamente, a gente vai sempre controlando a frequência cardíaca também do paciente. Vai utilizar um corticoide EV, pode utilizar também um corticoide inalatório, às vezes precisa corrigir o sulfato de magnésio, e aí sim, esse paciente pode precisar de ventilação não invasiva. Então, esse paciente mais grave, se ele não responde ao tratamento inicial com o broncodilatador de curta duração, corticoide inalatório, e a ventilação somente com oxigênio, ele pode precisar de uma ventilação não invasiva. Então, o paciente ele pode utilizar um período de ventilação não invasiva até no próprio pronto-socorro, né? Então, utilizar um CPAP. Com isso, ele vai fazer um repouso da musculatura. Então, a utilização do CPAP, a pessoa ela deixa o aparelho respirar por ela. Então, ele joga aquele ar sob pressão e ele descansa a musculatura. Caso isso não tenha uma melhora, tá? O paciente aí ele pode ser levado à intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Doutor, aproveitando que a gente está falando desses casos de piora, quando que eu posso ter uma segurança em dar alta para o meu paciente? Quando ele tiver a saturação acima de 92% sem uso de oxigênio, você olha que ele não tá usando a musculatura acessória e na ausculta que preferencialmente ele não tenha mais o chiado, né? A frequência cardíaca baixou, pressão arterial controlou, e aí você deixa o paciente, pelo menos na observação, durante algumas horas, não tendo recorrência do broncoespasmo, aí a gente pode liberar. Sempre orientando quais são os cuidados que ele deva ter, né? E quais são esses cuidados pós-alta que a gente deve dar para o nosso paciente depois de uma exacerbação? Bom, vamos só voltar um pouquinho ainda no paciente hospitalizado e aí a gente já vai dar alta para ele daqui a pouquinho, tá? Então, os pacientes, como eu falei, quando eles não têm melhora, eles vão ser hospitalizados, né? Vão utilizar ali o corticoide EV ou inalatório, vão utilizar o broncodilatador, pode fazer a ventilação não invasiva e, se precisar, faz a ventilação invasiva, tá? Então, esses são os critérios da hospitalização. Internação em unidade intensiva, parada cardiorrespiratória, então isso não tem muita dúvida, né? O paciente que fez uma parada, mesmo que ele volte rapidamente, ele deve fazer o seu acompanhamento em unidade de terapia intensiva, ventilação invasiva ou não invasiva, ver como é que está a saturação dele, medir através da gasometria arterial, ver como é que está o PCO2, o PO2, o basic excess dele, ver como é que está o pH e a necessidade de monitorização devido à gravidade da doença. Então, esse paciente exacerbou só por um quadro agudo atópico, alérgico, ou ele teve também um quadro infeccioso? Então, se ele teve um quadro infeccioso, ele deve permanecer até melhora do tratamento do quadro infeccioso, tá? O paciente, Bruno, então ele vamos colocar que ele ficou ali no pronto-socorro, ele recebeu o tratamento inicial, ele teve a melhora, que a Duda falou, e aí esse paciente vai receber a alta, tá? Então ele precisa ser orientado o quê? Que ele teve um quadro grave.
Então, é um paciente que precisa ficar em observação, mesmo que seja em casa. Então, naquele dia, pelo menos, ele deve permanecer de repouso, certo? Olhar quais são as atividades que ele faz, se é alguma atividade de risco e se é alguma atividade que vai desencadear, que pode desencadear outras crises de asma nos próximos dias. Se ele é um paciente que já trata de asma, é um paciente que ele já tem conhecimento da medicação. Então, é mais tranquilo, é mais fácil você orientar o paciente. Se é um paciente virgem de tratamento, que nunca teve um quadro de broncoespasmo, nós precisamos orientá-lo como utilizar as bombinhas. Algumas bombinhas são de utilização, não diria difícil, mas requer que a gente ensine para o paciente como é que elas são utilizadas, porque elas são diferentes, né? Então, às vezes o paciente está acostumado a usar um tipo de bombinha, ele está no hospital e está disponível ali outro mecanismo e ele não sabe exatamente como é que usa. Então, é importante que a gente veja o paciente utilizando e ensine para o paciente como é que ele vai utilizar aquela medicação. Que o paciente não fique sozinho. Então, é importante que ele tenha um acompanhamento de alguém em casa. Porque se ele tiver uma crise de um broncoespasmo muito forte, e ele pode ficar muito agitado e ele não conseguir entrar em contato e chamar ninguém para poder ajudá-lo. Ter a medicação disponível, tá? Passar o plano por escrito para ele, qual é o plano terapêutico dele, se ele vai tomar o corticoide, via oral, quantos dias ele vai tomar, como é que ele faz o desmame depois do corticoide via oral, porque é importante também a gente ensinar a fazer o desmame, porque nós sabemos que a utilização do corticoide via oral em dose muito alta, ela também faz mal. Então, nós temos que usar em torno de 5 dias, uma dose de ataque, e depois começar a fazer já a regressão da dose, né? E não abandonar o paciente. Então, o paciente ele precisa o quê? Ele precisa ter um retorno precoce no consultório, um retorno precoce no ambulatório, e é um paciente que tem que ter orientação da família de como deve ser cuidado. Perfeito. Bom, basicamente, Bruna e Duda, a gente é um tratamento bem simples, vamos dizer assim, na emergência, né? Então, olhar para ver qual o grau de exacerbação do paciente, para poder definir se é um paciente que deve ficar no pronto-socorro ou se é um paciente que ele precisa ser encaminhado para uma unidade de internação. Definir se ele tem algum quadro infeccioso associado, tá? Que precise uso do antibiótico. Observar se esse paciente ele tem condições financeiras também de aquisição da medicação naquele período, né? Ou logo depois. E se ele tem os cuidados também em casa, quem que vai ajudá-lo, quem que vai cuidar do paciente. Tá? Certo. E como a gente sempre escuta, assim, a prevenção é o melhor remédio, né? É melhor que o paciente não exacerbe do que ele exacerbe e vá parar na emergência. Existe atualmente alguma droga ou alguma medida que diminua as exacerbações do paciente asmático? Então, o tratamento contínuo da asma, se o paciente ele já sabe que ele é asmático, na verdade o tratamento contínuo é o que previne. Então, o uso do corticoide inalatório que é a medicação de base. Então, utilizando o corticoide inalatório, o paciente ele vai ficar seguro. Certo. Quanto mais corticoide oral eu utilizar, pode ser que esse paciente depois tenha mais exacerbações, porque ele pode ter mais quadros infecciosos. Tá? Então, a gente restringe a utilização do corticoide sistêmico no quadro agudo grave. Fora isso, é o corticoide inalatório. Então, o paciente asmático ele precisa de corticoide inalatório. Se ele vai usar broncodilatador também, aí nós vamos avaliar se há necessidade ou não. Certo. Né? Bom, então, eu acho que fica a mensagem, né, de sempre olhar para o paciente, principalmente os alérgicos, né? Aquelas mulheres que podem desencadear
a asma numa fase mais tardia, aquelas crianças que têm tosse que não melhoram, que também podem ter a asma. E sempre tratar o paciente quando ele chega na urgência como se ele fosse um paciente grave, porque ele pode piorar na sua frente ou pode receber alta e depois agravar. Então é sempre pensar que esse paciente é um paciente que potencialmente ele pode piorar, certo? E o tratamento, como nós vimos, ele é bem tranquilo. Tratamento pós pronto-socorro, a medicação, hoje existe em todas as farmácias várias medicações para tratamento de asma e no serviço público o governo também disponibiliza, através do alto custo, as medicações para o tratamento da asma. Então, a gente hoje não pode conceber que uma pessoa não trate corretamente a asma por falta de medicação, pois a medicação está disponível aí para todos. Certo. Muito obrigada, doutor. Essa aula foi muito esclarecedora, é um tema muito importante, muita relevância para a nossa formação. E a gente gostaria de te agradecer por o senhor disponibilizar o seu tempo e estar aqui conosco. É sempre muito proveitoso conversar com o doutor. A gente aprende muito com você sempre. E muito obrigada pela disponibilidade de novo. Bom, eu que agradeço estar aqui com vocês. Esperamos o ano que vem estar novamente trazendo um outro tema. O ano passado nós falamos do tabagismo, né? Esse ano da asma, e o ano que vem nós vamos trazer um outro tema. Perfeito. Se tudo der certo. Muito obrigado.